Olá, eu sou o Bruno Vicente e está começando mais um Não Dá Para Falar com Você, esse espaço de bateção de ideia e quebração de cabeça do Eu Quero Eu Crio, onde a gente se encontra para olhar mais para a gente, se questionar, se conhecer melhor, porque a gente acredita que é dessa forma que a gente consegue viver uma vida mais gostosa e mais satisfeita. Para isso, estou sempre muito bem acompanhado dessa turmitia do Eu Quero Eu Crio. Então, estamos aqui com a bombástica Paula Seara, que sabe tudo de autoconhecimento, identidade, expressão, e também com o nosso sensual Wesley Damasceno, que sabe tudo de psicanálise e de neurociência afetiva. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tudo bem. Gosto dessa alegria. Eu encontro vocês, assim, a minha nível alegria interna vai muito alto, assim, eu tenho que me conter, é muito difícil segurar, como vocês podem ver. E pro nosso bate-papo de hoje, nesse nível e ritmo de alegria, gostaria de saber de vocês. É desejo ou fantasia? Por quê? Aquilo que a gente deseja é aquilo que vai nos satisfazer mesmo ou é fantasia? Estou perguntando, até porque tem algumas vezes que eu desejei uma coisa tanto e fui lá, corri atrás e pá, consegui, mas não veio a mesma alegria que eu tenho quando eu encontro vocês, por exemplo. E aí, é desejo ou fantasia? Eu acho que as coisas caminham bem próximas, paralelas, talvez. A minha pergunta, assim, mais importante do dia é se a gente vai seguir nesse ritmo de animação. Não precisa. Se vai, é melhor. De repente eu me retirar. Por que não tá... O que aconteceu hoje? Como é que tá seu dia? Vamos falar sobre você. Não vamos. Não vamos, não. Então, mas acho que a gente precisa de fantasia no desejo também. Não para ter desejo, mas para talvez se permitir seguir, desejar. Acho que a gente precisa de uma pitada de fantasia, assim. Acho que algumas pessoas lançam mais mão disso do que outras. Uhum. E não acho que seja um problema. Acho que a gente tem que só tomar cuidado para não se perder demais na fantasia e usar a fantasia para nunca chegar lá no desejo, sabe? Para nunca chegar em executar o que você precisa. Se perder nisso do nossa, eu queria tanto daquele jeito, mas não vai, e aí você tem a desculpa perfeita para não fazer, porque, ai, olha, não deu, né? Mas eu realmente acho que o ser humano precisa de um pouco de fantasia para seguir a sua trilha aí. Você não acha? Não. Então diga. Eu sempre gosto de parte, gaguejei, né? Pra mim, a gente tem que partir de um conceito do que é fantasia. Eu entendo o que você falou aí da fantasia. E eu penso que dentro do conceito que você traz, a fantasia ela é fundamental para que exista, inclusive, que aconteça o desejo. Porque sem a fantasia, sem essa capacidade preditiva, eu não vou atrás. Uhum. Então, antes de eu querer dessa caneca, eu preciso fantasiar, eu preciso criar uma especulação, uma realidade preditiva de como será eu tocando essa caneca, tendo essa caneca. Então, nesse sentido, e aí por isso que eu estou falando capacidade preditiva, ou pensamento preditivo, porque para mim é isso. É uma capacidade preditiva, uma capacidade... O pessoal também da PNL adora usar um termo aí também. O pessoal do treinamento agora está usando, que é você imaginou que você ganha lá. Tá na moda. Meio que plasmar, uma coisa assim. Enfim. Eu acho que existe, eu entendi o que você está falando, eu acho que existe uma projeção espaço-tempo, né? De que eu só meio que consigo desejar aquilo que eu entendo que eu sou capaz de realizar. Então, eu quero a caneca, então eu já ter o olhar da caneca na minha realidade, né? Englobar essa caneca na minha realidade,
faz com que eu consiga, talvez, ir atrás da caneca. E é exatamente disso que eu tô falando. Mas sim, as pessoas estão usando esse movimento quase que de fazer acontecer, né? Lembrei, a visualização criativa. Ah, Você fica ali, ó. Tem bastante estudo saindo aí, né? Enfim. Mas esse é o termo. Então, nesse sentido, sim. Se é fantasia, a gente está falando disso, desses termos, beleza. Agora, se a gente está falando de fantasia, no sentido do fantasioso, por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que relatou que os desejos dele é ser o super-homem. desculpa. No filme. Com a cueca em cima das calças. Com tudo que tem direito. Capa. Não fui tão rico nos detalhes, porque tem coisa que a gente ouve e a gente se surpreende, né? Então, é isso. Ele quer ser esse homem que todo mundo busca para solucionar os problemas. Um homem forte, indestrutível. Esse é o desejo. E ele colocou que esse é o desejo dele. Sim. Claro que eu dei dever de casa, né? Antes de... Mas é isso. É uma fantasia irreal. Então, mas é que aí acho interessante que a gente pense como a nossa roda é uma roda de conversa de terapeutas, psicanalista, coisa que o valha, existe sempre, para mim, a condição de que qualquer espaço que a gente traga esse tipo de palavra, fantasia, visualização, sei lá o que, projeção, ela venha norteada pela possibilidade real de acontecimento, ou seja, a realidade. Né? A gente não está falando que eu vou montar nesse unicórnio aqui e vou sair cavalgando por aí, porque simplesmente essa possibilidade não existe, né? Mas eu entendi o que você trouxe, né? Se a gente está falando de fantasia nesse sentido da fada, não. E sim, se a sua pergunta era fantasia versus desejo real e a fantasia é o da fada, o dragão, a bruxa, não. Aí a gente tá falando de repente de, sei lá, remédio, talvez. Eu fiquei aqui tentando escolher uma palavra que fosse possível de dizer. Verdade. E como fica a minha questão inicial lá de aquilo que eu desejei, sonhei, e quando eu conquistei não satisfez mesmo? Era uma fantasia? A gente já teve um episódio aqui falando sobre o que iria querer, né? Quando não é o que eu desejo e eu inventei que eu vou fazer de conta que eu desejo aquilo, conto essa mentira pra mim, resolvo começar a querer acreditar. No fundo eu nunca acredito, mas eu faço de tudo pra mostrar que eu acreditei. Vou lá e faço e aquela coisa acontece. Quando ela chega, realmente eu vou olhar para aquilo e falar, beleza, check, é só isso. E quando a gente fala de desejo, o que a gente espera na realização do desejo? Um grande frisson, né? Um arrebatamento. Eu acho que tudo isso tem defeito, tem problema. Tá? Tanto inventar que queria tal coisa e resolver acreditar na mentira que contou, e aí chega lá e não sente coisa nenhuma, porque afinal de contas era mentira, quanto também achar que só porque eu desejo uma coisa, quando aquilo acontece é uma explosão e purpurinas e glitters, e isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E se tá acontecendo isso, aí eu ouso dizer, se aconteceu isso, nossa, eu fui lá, e aí, nossa, eu vi luzes. Isso, foi. Nossa, eu fui invadida, eu senti. Eu tava assistindo um troço ontem, eu tava assistindo um programa ontem, e uma pessoa, uma das apresentadoras, vira e fala, é que quando eu acesso tal coisa, eu tenho uma implosão pra dentro. E aí, assim, se é isso que você tá sentindo quando você realizou aquilo que você se determinou a fazer,
você está, neste momento, você está na fantasia. Não era desejo. Porque nada é assim. O desejo, eu já falei aqui muitas vezes. Ele é corriqueiro, gente. Ele é normal, ele é comum. Se você viu fogos de artifício, você usou droga. Não usei nada. Então você está fazendo a tua vida essa grande loucura. Entende? Você está produzindo isso. E a nossa cabeça tem essa capacidade. Porque não é. O desejo não é para gastar tudo isso. Pensa, se eu vi luzes, eu vi purpurina, eu vi glitter, eu vi pássaros voando, Deus desceu aqui, eu vi a personificação de Jesus, olha a energia que eu gastei. Nosso corpo nunca vai fazer uma bosta dessa. Porque depois tem um chão para limpar, uma gaveta para arrumar, um filho para levar na escola, um banho para tomar. Não vai fazer isso, nosso corpo não faz essas coisas. A gente vive muito mais aqui no platô, a gente precisa disso aqui, nosso corpo não suporta esse tipo de coisa. Então, se você está experimentando tudo isso quando você realiza um suposto desejo, assim, preciso te contar. Isso que você fez não foi realizar desejo. Você está vendo uma grande e maluca fantasia. Que você pode adorar e, ok, a vida é tua, mas isso não é desejo. E por que a gente... Não dá pra falar com você. E por que... Que pena. Quando a gente fala de desejos, não sei se estou viajando muito, mas talvez indo para sonhos, você brincou que não necessariamente poderia sonhar e desejar que você subiria no unicórnio e viajaria. Mas tem umas coisas que a gente dá uma sonhada meio alta, assim, meio fora da realidade. Tem o positivo da gente sonhar ou desejar coisas meio fora da realidade até para conseguir chegar mais próximo daquilo, ou a fantasia não ajuda a gente de nenhuma forma? Não sei se não ajuda, eu acabei de falar, eu acho que a fantasia ela é importante, mas é essa fantasia que tem a ver com você se projetar no espaço-tempo, você olhar para coisas as quais você almeja e perceber que existe a capacidade de ter aquela coisa mesmo não tendo ainda. Essa fantasia que a gente mistura com místico, que eu trouxe como fada, unicórnio. Gente, não. Desculpa, o que vai te ajudar a realizar alguma coisa se você olhar e falar assim, então, se eu subo nesse unicórnio aqui, entende? Porque isso não existe. Só por esse motivo. Você trouxe a palavra sonho, né? Sonho não é desejo. Sonho é sonho. A gente adora juntar as coisas. A gente adora juntar vontade com desejo, com sonho, com meta. E as coisas são diferentes. Tudo é diferente. Eu não sei bem que a gente coloca as coisas no mesmo lugar. Sonho é sonho. Pensa, o que é sonho? Quando que você sonha? De verdade, quando que você sonha? Como é que eu sonho mesmo? Eu tô dormindo. Quando você está dormindo. Quando você está dormindo. E aí vamos pensar, lá no sonho que você está dormindo lá, ó. Como que é o sonho? Ele tem um movimento retilíneo, as coisas são explicadinhas, elas têm um passo a passo. Quando você acorda, você consegue juntar tudo direitinho e reproduzir aquilo? Não. Então você já respondeu. O sonho é esse lugar do inconsciente, entende? E ele pode ser importante, desde que ele esteja num lugar de inconsciente. Ele é inconsciente, ele está lá numa outra esfera. Eu não acho que há problema em a gente se projetar no que a gente não tem. Eu tô brincando quanto às fadas, eu também não acho que é um problema você ter um olhar lúdico sobre as coisas. Eu sou uma pessoa hiperlúdica, entende? Eu tenho um visual lúdico, eu sou uma pessoa extremamente lúdica. Desde que você saiba que o lúdico que você está lançando mão, ele é uma ferramenta e que ele é lúdico. Eu tenho um exercício que eu desenvolvi há muitos anos atrás que chama Se Houvesse Magia. Que é um exercício que eu desenvolvi para o mundo corporativo, para a resolução de problema. Gente, se tivesse magia, como que a gente resolveria esse problema? E aí é para pirar na batata
mesmo, é pra ir embora. Bom, ó, se tivesse magia, eu queria me teletransportar, eu queria isso, eu queria aquilo. Ótimo, maravilhoso. Tendo magia, é isso que você faria. O que tem nisso? Ah, olha, eu queria me teletransportar. O que significa? Eu queria que fosse rápido. Maravilha. Então agora traz pra realidade. Como que a gente resolve esse problema de maneira rápida? Porque era isso que você queria. Percebe? Não há problema nenhum você usar enquanto ferramental. Seja a projeção, a visualização, ou o místico até, e essa fantasia da fada, do lúdico, da brincadeira, do frisson, do glitter. Desde que você saiba, tenha consciência total de que aquilo é um ferramental e aquilo está no mundo de fantasia. E ok. O que não dá é para, como é esse caso do Wesley, eu de fato acreditar que eu posso ser o super-homem com a cueca em cima das calças. E que essa figura com a cueca em cima das calças é um homem indestrutível. Mas vale você olhar para a metáfora do super-homem e entender o que tem neste personagem que me arrebata e que eu gostaria de desenvolver em mim. É força física? É calma mental? É presença? É beleza? Porque ele tem tudo isso. Entende? É o quê? Ah, é força física. Ótimo, então vai pra academia. Ah, é essa beleza. Ótimo, vai se arrumar. Entende? Você precisa entender o que dessa metáfora fantasiosa te pega. Porque é isso, precisa traduzir para o mundo real. Desculpa, a gente não vai, ninguém vai conseguir vestir uma capa, uma cueca em cima da calça, pular de um prédio e não se espatifar. Não existe, porque não existe. E vocês, olhando para o mundo, vocês acham que as pessoas em seus desejos estão mais em desejos reais ou fantasiosos? Eu acho que tem uma grande mistura. Eu acho que tem gente que tá no desejo, eu acho que tem gente que não tá nem no desejo, tá na vontade. Eu acho que tem muita gente que tá no sonho. Eu acho que tem muita gente que mistura desejo com fantasia e é produtivo, porque consegue fazer as traduções. E tem gente que tá só na fantasia. E usa a fantasia, inclusive, para dizer: ah, tá vendo? Por isso que não deu certo. Eu fiquei por 45 anos fazendo isso, agora que eu tô com 250, tô morrendo e não consegui. Parabéns, era isso que você queria. E aí, pra mim, quando o desejo tem tanta mistura, qual é o desejo? Não fazer. Acabou, eu só inventei desculpa para justificar para minha cabeça de maneira palatável que eu não queria aquilo, mas que eu tentei. Eu falei isso com pacientes, acho que ontem ou antes de ontem. Cara, por que você torna as coisas difíceis? Eu tirava a lição de casa para ele, a lição de casa era: por que você tem aqui uma habilidade grande e você ignora essa habilidade e usa um ferramental que você não tem habilidade? Você deixa o que você sabe fazer para ir lançar mão de algo que você não sabe fazer? Ah, porque isso que eu sei fazer é muito fácil. Ah, então você quer que seja difícil? Acho que sim, para ter mais valor. Então, mas isso que é muito difícil, funciona no final? Você consegue realizar o que você quer? Não. Então decide se você deseja fazer ou se o seu desejo é não fazer. Porque você está só arrumando uma desculpa perfeita para dizer: olha, não deu certo. É mais rápido, gasta menos energia, menos tempo, e falar assim: só eu não vou fazer. Então, quando essa mistura toda acontece, qual é o desejo dessa pessoa? Não fazer. Mas ela precisa de uma desculpa. Eu acho você tão fofinho, tão humanista. Tão humanista. Eu joguei a pergunta, antes de começar a responder, ele já fez uma cara de discórdia. Eu tava curioso pra saber o que ele ia falar. Vamos ver o que ele vai falar. Normalmente ele discorda, ele não discorda. Ele discorda só na palavra que eu usei. Não, porque olha, é no dicionário. Vai lá, lá no nome. Enciclopédia. Não. Google, Bíblia. Esqueci. Não importa. Na Barça. Que é uma... Eu sei, mas eu vou falar Barça. Eu sei. Ele falou certo.
Na barca. Eu ia falar tanta coisa. Eu ia falar jarbas. Jarbas? Mas algo. Eu fiquei olhando. Ai, meu Deus, Eu achei parado aqui, ó. Aqui, ó. Jarbas. Eu achei que tivesse passando aquela delícia com uma pedra. não, jarbas. Muito melhor. Vamos lá. O som lembra. Barça, jarbas. Lembra? Não dá pra fazer rima. Não dá pra fazer rima com isso, não. Vamos lá. Cada coisa que parece na sua cabeça. Não, eu acho que nós, enquanto seres humanos, estamos mais na fantasia do que no desejo, sim. Porque o nosso maior desejo é não realizar o desejo. Acabou, eu vou embora. Acabou. Nossa, sabe que tem mais conteúdo pela frente para falar de desejo, né? Agora você matou qualquer tentativa nossa de... Bom, sim. Então, eu acho que a gente fica assim, muito na fantasia. Mas eu não estou falando que isso é saudável, mas que é um fato. E isso nos difere porque a Paula é uma pessoa otimista, humanista, e eu sou pessimista. Mas por que o nosso desejo é não realizar o desejo? Enfim, você tira essa conclusão. Porque se a gente está fazendo tudo, então, se a gente está fazendo tudo para não chegar lá naquilo que a gente fala que deseja, o movimento é para não realização. Além de olhar para aquelas pessoas, né? Se as pessoas realizarem seus desejos, elas seriam mais felizes. A gente pode estar no caminho. No caminho da destruição, da autodestruição da humanidade. Se isso faz parte do humano, a gente segue nessa. Não, isso não faz parte do humano, não. Isso faz parte da nossa sociedade neoliberal que construiu essa. E que de alguma forma a gente acredita porque, sei lá, em algum lugar viu vantagem. O que a gente ganha com isso? A gente ganha que a gente faz sem motivo. Olha que maravilha. Eu estou produzindo, eu estou vivendo. E se eu não estou vivendo, tem alguém pagando minha conta. Porque o único que não está vivendo, alguém está fazendo alguma coisa. Nós, seres humanos, não somos bonzinhos. Nós somos extremamente preguiçosos. Então, quanto mais eu tenho de algo que evite que eu exerça trabalho, eu vou deliberadamente em algum lugar, né, escolher não tomar as rédeas da minha vida, do meu desejo. É por isso que estamos aqui falando tanto de desejo. Porque, como falamos também, desejar dá trabalho. E a gente está o tempo todo fugindo desse trabalho. Mas como é tão difícil aceitar isso também, a gente finge que deseja alguma coisa, finge que está correndo atrás, mas não está caminhando para aquilo que vai satisfazer mesmo, é isso? Claro. Nossa, mas eu achei que a gente era tão dedicado a esforçando, gente. Por que você achou isso? Porque as pessoas estão ali no dia a dia, trabalhando, fazendo, buscando métodos novos de produtividade. Então, mas para que elas estão fazendo isso? Porque elas querem conquistar suas coisas e satisfazer e serem felizes. Para que elas estão fazendo isso? Para terem uma vida melhor e serem mais felizes. Tem certeza? Não, eu estou jogando, mas qual seria o outro motivo, então, propósito? As pessoas estão fazendo automaticamente coisas que elas chamam de, porque é um nome usado atualmente, de estou produzindo, estou entregando, estou trabalhando. Pensa, todos nós, ficamos mais de, 60%, 70% do nosso tempo no trabalho. Você acha mesmo que as pessoas, todas que estão lá, 70% do seu dia, de 24 horas, 70% elas estão no trabalho, elas estão no trabalho fazendo coisas de verdade que vão reverberar para elas? Que mudam a vida dela, que é isso? Melhoram a vida delas? Pensa. Melhora a vida delas? Não necessariamente. Não é não necessariamente, é não, ponto. Não. É que eu estou considerando que trabalhando, aí tá se relacionando com pessoas. Não, é não, a finalidade ponto. Do trabalho mas a finalidade não é, a finalidade do trabalho não é coisa nenhuma. A finalidade do trabalho não é a pessoa ter um salário, a finalidade do trabalho não é ela se relacionar com ninguém, a finalidade do trabalho é ela executar o que precisa executar. Para gerar riqueza. Que é para ela? Não, é para então tá. Do negócio. E que mesmo dos donos do negócio, é diretamente para eles? Não, é para a sociedade. Entende? Então pronto.
Então as pessoas elas não estão executando para si. Então quando o Wesley coloca, não, eu estou produzindo sem motivo. É muito melhor. Entende? É muito mais fácil. Eu simplesmente produzo. Por quê? Porque é assim que é. Porque a vida é assim, porque é assim que precisa ser. As pessoas não param e se questionam. Eu tô levantando todo dia nesse mesmo horário, indo para esse mesmo trabalho e eu odeio. Por que é que eu vou? E quando questione, quando você pergunta, mas você não gosta, eu clinico, a gente clinica. Beleza. 90% do que a gente escuta em clínica passa por eu não tô feliz com o que tá a minha vida. Desses 90%, 90% é meu trabalho. E aí você pergunta, mas por que você não muda? Alguém tá te amarrando lá? Mas é que eu tenho que pagar a conta. Só ele. Ninguém mais. O resto do planeta tem a conta paga. Não, mas é que a minha família, o resto do planeta não tem família. Todo mundo é assim. A fato é, alguém tá te amarrando? Não tá te amarrando. Você tá se amarrando, você tá usando um monte de coisa que não tem nada a ver com isso pra justificar o porquê que você tem que ir todo dia pra esse lugar infeliz. Porque isso te dá motivo bastante para não mudar deste lugar infeliz. E continuar produzindo sem motivo. E aí, no final, você vira e fala que a sua vida é uma merda, depois de 40, 50 anos, porque afinal de contas você precisou fazer assim. Porque, olha, você não teve chance. Pronto. Se a pessoa se norteasse pelo seu desejo, ela faria, no mínimo, a pergunta: por que é mesmo que eu estou fazendo isso? O que eu ganho com isso? Pra que isso? Tá bom. E ela poderia até continuar fazendo, porque talvez ela, com as respostas, ela não se achasse capaz de mudar o jogo. Não tem problema. Ela poderia até continuar. Mas não, ninguém nunca se pergunta. Ou seja, ninguém quer saber. Eu não quero saber por que eu faço, por que eu não faço. Eu quero reclamar. Que não. Tá bom. Porque reclamar virou assunto. Entende? Pronto. É sobre isso. Que climão, hein? Que climão. Mas então, esse episódio tá o climão só acontece porque a gente fala a real. Porque se eu virasse aqui e falasse assim, então, mas é que eu tal coisa, é que eu não faço porque não deu, né? Porque afinal... Eu procrastino. Porque eu tô procrastinando, porque eu tenho TDAH, porque a vida é tão dura, porque teve pandemia em 2021, em 2020, e agora eu tô sofrendo os efeitos. Porque minha mãe, porque meu pai, porque minha avó. Estaria tudo ótimo, não teria clima. Eu estaria falando que a culpa da minha vida é ser um lixo, não é minha, é da minha mãe, do meu pai, da minha avó, ou da pandemia. E estaria tudo certo. O problema é que em algum lugar eu venho e proponho, olha, a vida é tua, entende? E se você quer que ela aconteça minimamente o que você quer que aconteça, você vai ter que fazer alguma coisa. Mas aí eu tenho tudo pra pagar, mas aí... Então aí morra. E onde sobra espaço para desejo real? Onde você acha que as pessoas estão ali que, olha, aqui as pessoas estão indo no automático. Se pá, nesse espaço aqui de vida, quando as pessoas estão nesse movimento aqui, tá mais dentro de um desejo real. Tem isso? Tem alguns sintomas, mas indo no sentido que a Paula trouxe, a pessoa do desejo, ela é marcada um aspecto muito importante. Ela não é chata, chata no sentido de resmungona. Ela não reclama. De ficar ali falando, que bosta. De ficar ali punhetando o sofrimento. Uma pessoa que está correndo atrás do seu desejo não tem tempo para isso. Não é que ela não esteja lá dentro, mas essa bosta, essa porcaria que não funciona. Não é que não significa que ela não seja. Está. E é exato, mas ela está ali, com ela centrada no que ela precisa fazer. Tá? Entre ficar sentado num bar, tomando uma cerveja, reclamando da vida, gastando o tempo necessário, ela está correndo atrás daquilo que ela precisa.
no que ela quer fazer. Ponto. Alguém que deseja não vai gastar energia falando, olha, chato aquilo. Por mais que ela ache chato aquilo. Entende? Ela gasta tempo dela executando o que é preciso para tentar chegar no desejo. E eu usei tentar, porque o fato dela fazer isso quer dizer que ela vai obrigatoriamente chegar? Não quer dizer. Não quer dizer, mas ela vai fazer. Entende? Ela não para olhar e se apegar a esse pedaço que talvez não dê. Que é o que eu vivo falando nos pacientes. Mas é que eu não fiz, porque vai que não dava certo. Então, é isso, né? Já que não dava certo, você não fez. Por que você não fez o contrário? Eu fiz porque vai que dava certo. Acabou. Quem deseja vai sempre olhar para alguma coisa, qualquer coisa que seja, e vai executar. Porque a tônica é essa, vai que dá certo. E se não der certo, pelo menos essa possibilidade que eu tinha pensado, eu já testei e já vi que não presta. Eu tiro ela da minha frente e vou pensar em outra. E vai, e a pessoa tá fazendo. Ela não tem tempo de ficar ali, reclamando, se comparando, a rainha da Inglaterra. Explicações para justificar por que não tá indo. Tem isso também, né? As pessoas não fazem, por que será que eu não faço? Eu vou lá descobrir. Por que será que eu não tô fazendo? Olha o tempo. Olha o tempo. Eu não estou fazendo. Deixa eu jogar no Google e escrever que eu não tô fazendo tal coisa. O que isso significa? Que você é preguiçoso, vagabundo. É isso que significa. Nossa, gente. Entende? Vou ter uma... É isso que significa. Porque assim, olha o tempo que você tá jogando no Google, no chat GPT, na puta que pariu, você tinha levantado o seu rabo daí e tinha feito. Pronto. Acabou. Por que será que eu não tenho vontade de lavar louça? Porque ninguém tem. Quem lava porque quer louça limpa. Precisa, tem 2 pratos e se tiver sujo não come. Mas é que é tão difícil, quem fez não é difícil. Só que a pessoa tem energia e você não tem. Para de justificar a merda que você não faz culpando quem tá fazendo. Mas que o outro que fez é culpado aqui pra ele. Olha, o cara tá lá na dele, fazendo, se matando. E aí você vira e fala, eu não fiz porque era difícil pra mim. Ou seja, o cara que tá fazendo, se matando é porque foi fácil. Vá merda, né? Vá puta que pariu, né? Coisa boa, bebe aguinha. Bebe aguinha. Eu falei Tem que colocar um negocinho aqui pra mim. Eu falei que era pra gente chegar no ritmo de alegria. Chegamos. Ritmo. Alegria total, você tá aí com o seu pompom? É ritmo de alegria. Mas não é, gente? Eu não sei, Mas é só isso, cara. Só isso é pouco. Mas será que é só isso mesmo? Ou não fazer, não executar, preguiça, vagabundismo? A régua da Tem normalidade. outra coisa que... Veja, antes de vocês começarem a encher o saco, mas é que eu tenho, caguei porque você tem, eu não sou médica, isso aqui não é um podcast de médicos, entende? Isso aqui sequer é um podcast de diagnóstico terapêutico, não, isso é um bate-papo sobre o olhar que nós temos por sermos terapeutas, analistas e o cacete, mas é um olhar para a vida, tá? É que eu tenho, beleza, parabéns, então você tem diagnóstico. Eu não tô falando de você nem com você. Eu tô falando do fluxo natural. Não tenho nada. Não fui diagnosticado com nada. E tô aqui em casa, não tenho nada. E tô aqui em casa, não consigo varrer aquele chão. Preguiça. Acabou. Mas eu tenho TDAH, ótimo. Então toma teu remédio. Então o teu psiquiatra, teu médico, teu terapeuta tá cuidando de você. Eu não tô falando com você. A normalidade, o fluxo ali, a média, a curva, o ponto ali da reta, que você não tá fazendo, 1, não é prioridade, 2, tem preguiça. Eu já ouvi também da galera que não vou limpar o chão, lavar a louça, porque parece meio inútil e tal, eu queria estar fazendo alguma coisa ou criativa, ou que me desse dinheiro, e varrer chão, lavar a louça não dá dinheiro, ou não exercita a minha criatividade. Então, você já ganhou dinheiro para pagar alguém que fez isso para você? Já?
Eu não sei, eu tô falando de... Então, essa pessoa já conseguiu colocar alguém para fazer isso para ela? Não sei, pelo jeito não. Ou não Então, enquanto você não diariamente. tem isso, exercício sua criatividade limpa no chão. Ganha dinheiro primeiro, depois você reclama. Acabou. A vida é o que ela é. Ah, mas tem o ócio. Concordo, tem um momento de ócio. É necessário um momento de ócio para você ser criativo. Eu entendo isso. E aí você vai ter que organizar. Se você não nasceu herdeiro, você vai ter que organizar o seu dia, fazer o que você precisa fazer o que você quer fazer e encontrar um tempo de ócio para você se soltar, para soltar com a tua criatividade. Acabou. Ai, mas eu queria ser igual a filha do fulano que tem o dia inteiro de ócio. Mas você não é. E aí você vai decidir se você vai passar uma vida lamentando que você não é a filha do fulano e não por isso não consegue ter o dia inteiro de ócio e, portanto, não consegue ser criativo para fazer o que você precisa fazer, ou se você vai investir o seu tempo em dividir como dá e ser criativo no tempo que dá para ser criativo. Eu tenho certeza que as pessoas que mais trabalham com criatividade não estão o tempo todo ociosas. A pessoa que está de fato executando e que trabalha com grandes artistas que têm a criatividade como tônica, eles não estão parados. Eu tenho certeza que esses caras, quando você cruza com eles, eles estão mega ocupados. Mega ocupados. Aquele artista que você pensa, aquele cara que escreve músicas incríveis, que faz danças extraordinárias, que é um ator fora do comum, esse cara é mega ocupado. Esse cara é muito mais ocupado. Mas não é muito mais ocupado que você que não faz nada. Ele é muito mais ocupado do que muita gente que faz muita coisa. E ele consegue ser criativo. Então, assim, realidade dos fatos, né? E tudo bem, não há problema. Basta que você escolha. Olha, eu queria ser assim. Não é assim, então não quero nada. Tá bom. Tá tudo certo. Só que se você optou por essa possibilidade, não espere o resultado da outra. Não espere. Se você decidiu não fazer nada para chegar lá, não espere chegar. Não vai cair um raio na sua cabeça e vai cair no teu colo o que você quer se você não levantar para fazer. Eu adoraria que fosse assim. Eu realmente preferia. Eu adoraria ficar na minha cama deitada e cair na minha cara o que eu gostaria que caísse. Mas não acontece. Hoje, por exemplo, foi um dia desse. Eu tinha 1000 coisas para fazer. Eu não levantei no horário. Não consegui levantar no horário que eu me predispus a levantar. 60% do que eu tinha que fazer hoje eu não fiz. Acabou. Por quê? Porque as coisas não caem no colo. É isso que é. Hoje o mais importante pra mim foi dormir. E tá tudo bem. Agora, o que não dá é pra eu falar, não, olha, que injusto. Eu tinha que ter levantado às 7, eu levantei às 11. E olha que sacanagem da vida. Passou, contou essas horas enquanto eu não tava fazendo nada. Escolhas, né? Mas se vocês, hein? Vocês acham que vocês são mais da fantasia ou mais do desejo? Wesley. Eu vou falar que eu não sei, porque se eu falar que estou no desejo, eu estou mentindo, porque é uma presunção muito grande. E quem está no desejo não fica falando que está no desejo. E se eu falar que estou na fantasia, eu também estou ali fantasiando. Então, fazendo um gancho, inclusive, com a pergunta do Bruno anteriormente, quando a gente está executando, quando a pessoa está fazendo algo para ganhar dinheiro, ela nem se questiona se ela poderia estar ou não lá limpando o chão. Porque ela estaria ganhando dinheiro. Se ela está fazendo isso, fazendo esse questionamento, é porque ela está ali usando aquilo como uma muleta para dizer que ela não está realizando aquilo que ela acha que é o desejo dela, ou seja, fantasia. Então, é uma pergunta presunçosa essa, de se estamos mais na fantasia, mais no desejo. Veja, tem o desejo de estar mais no desejo, de ser
de fazer esse exercício chato pra caramba, difícil de ficar ali se questionando. E mais uma vez, por que eu estou levantando hoje? Porque eu faço o que eu estou fazendo. E é por isso que as pessoas me fazem, né? Sabe? É do trabalho, é chato. E é aquilo que também você já pontuou. Não é fácil para ninguém. Ninguém levanta e estou iluminado e agora meu desejo, o cara lá de cima. Exceto as pessoas que acordam cantando, que devem ser extirpadas da face da terra. Mas tenho o desejo de ser esse ser desejante. E você? Eu sou mais fantasioso. É isso, acho que o meu natural é fantasiar, né? E é um esforço diário eu ir pro pé no chão, né? Pro desejo real, assim. Mas eu tenho mais facilidade com a fantasia, eu quero ela com muita facilidade e gosto, né? Então é um exercício diário o desejo, porque senão a gente não executa basicamente nada, né? Eu volto ao que eu disse no início. Eu acho que as coisas andam juntas. Principalmente nessa fantasia lúdica, sabe? Por mais que ela seja irreal, e a real também da projeção, mas eu acho que as coisas caminham juntas. E eu acho que a gente não tem essa real percepção. Não dá para ter essa real percepção. Porque eu acho que se a gente tem, eu acho que o ser desejante, ele não, se ele tá no desejo, ele não tem tempo nem de olhar para saber que ele tá no desejo. Em contrapartida, a pessoa, se ela consegue dizer que ela tá na fantasia, ela já não tá. Porque ela precisou de um fundo de realidade para entender que ela tá na fantasia. É meio aquela frase, nossa, eu tenho medo de enlouquecer. Será que vou? Não vai. Quem tem medo de enlouquecer jamais enlouquecerá. Porque ela já tá já se antevendo, ela tá se antecolocando em relação a essa loucura. Ela tem tanto medo que ela não vai nunca fazer o que precisa fazer para enlouquecer. Então eu tenho esse olhar, eu acho que quem tá no desejo não tem essa consciência. Se a pessoa que vira e fala assim, eu sou totalmente do desejo. Não é. Porque quem tá no desejo não dá tempo. Ou você tá no desejo fazendo, ou você tá olhando e fotografando isso para contar. E aí se tá fotografando já não é desejo. Então quem tá não tem como, não tem esse tempo. E quem olha e fala, como você colocou, eu tô na fantasia, não tá, né? Porque se tivesse na fantasia, não saberia que tá. Né? Eu acho que a gente tem preferências, como disse o Wesley. Ele gostaria de estar no desejo, ser um ser desejante. Acho que a gente pode ter preferências, comparando com a nossa opinião sobre os conceitos possíveis do que é uma coisa e outra. Mas acho que as coisas são muito misturadas. Eu acho que dá pra gente olhar pra fora e falar que aquela pessoa tá na fantasia ou tá no desejo. Agora, em relação a gente, impossível. Então, a hora que você falou, deixa eu saber de vocês, quem respondeu lá de casa errou também. Aí você acha? Porque é uma resposta que eu acho que não existe. Não é que não existe. É que eu acho que ela é tão aqui da gente que a gente não consegue ver para poder responder. Mas quem tá de fora consegue? Sim. Então acho que depois a gente podia fazer aquilo que tá na testa, né? Lembra aquele jogo? Da palavra exato. Pensa. Mas acho que depois a gente podia fazer o que tá mais perto de mim é a ponta do meu nariz. E o que de mim, ó, eu não consigo ver. Mesmo que eu olhe, eu não consigo ver a ponta do meu nariz. Eu coloco o dedo, eu vejo eu vislumbro um pedacinho do dedo, mas a ponta do nariz eu não vejo. O que tá muito na gente, a gente não consegue ver. Então não dá pra responder, que nem se alguém me perguntasse agora, você tá onde? Eu sei lá, brother, eu sei lá, não enche o saco. Não faz essa pergunta pra mim, não sei. Meu terapeuta, ele pena comigo, porque eu nunca sei responder coisa nenhuma. Entendo. Mas eu quero fazer esse jogo entre a gente depois, então. Tipo, a gente falar deles, né? Vocês falaram de mim. Assim, você quer mesmo? Eu quero. Tenho certeza. Tenho certeza. Cuidado com os seus desejos. Eles podem se realizar. Eu quero fazer depois. A gente fazer entre a gente, pra não vai fazer no sábado? Não, acabando aqui. E estragar o final de semana. Era uma boa. Mas você já tem a resposta, então. Dos outros. No meu isso culpo, sim, isso eu não me ocupo
de olhar. Eu não me ocupo de olhar para quem não me paga. Eu Se me dá uma paçoca, Eu não me ocupo de... É verdade, eu não me ocupo de analisar quem não me paga. As pessoas têm essa mania de achar... Eu acho que isso acontece em todas as profissões, né? Você tem um amigo consultor de moda e aí você vai encontrar com ele, você quer ir com a tua melhor roupa. Aí você tem um amigo psicanalista, você quer meio que soltar uma coisa inteligente. Um terapeuta, né? Ou como comediante, você quer ir com a piada afiada. Gente, a pessoa que faz isso da vida, ela não tem energia para fazer. Fora do set dela. Vou ficar sem essa resposta, então. Agora, não, se a gente combinar, pode ser feito. Eu queria combinar. Agora eu fiquei triste. Eu queria acabar. Eu já falei. Não paçoca, mas conversa. Né? 2. Não? Eu sei pagar em japonês. Bom, japonês. Eu falo. Aí eu também. conto uma tese. Você conta. Eu dossiê de vocês dois. Ai, que incrível como a gente é movido por comida, né? Porque a gente já, nossa, é o que me movimenta também. É que eu já tô com quase 50 anos, eu já desisti de dinheiro. Já foi, entende? Por mais que eu ganhe dinheiro agora, nem dá mais tempo. A não ser que a gente mas eu não quero também. Eu ia falar, a não ser que a gente chegue ao 100, mas eu não quero chegar ao 100, eu quero morrer antes. Eu quero morrer antes. Então, não dá mais nem tempo. Com o dinheiro, que é o meu grande foco, eu já meio que entreguei para Deus, comida é o que tem, é o que me movimenta. É o desejo real. Podia aumentar esse sarrafo também, não? Mas, porque, veja, nada contra a paçoca. Mas, começando com paçoca, e aí dá uma... Calma de cana. Para que ele vai chegar na Balajuquinha. Vai chegar, ele vai... Tá ajudando aqui. É um gosto muito sofisticado. É muito alta. E eu sei que você já... A gente já falou isso em outros episódios, mas conforme vocês foram falando de fantasia ou desejo, eu também me identifiquei ali com Wesley da vontade de, nossa, eu espero que eu esteja no meu desejo real, porque eu estou ali me movimentando, executando, eu vou chegar lá, me satisfazer. Mas como vocês acabaram de dizer também, eu olhando para mim, não vou conseguir responder se eu estou na fantasia ou no desejo real. Independente disso, eu não tenho que precisar saber, mas sendo uma pessoa desejante pelo desejo real, como é que eu posso descobrir ou caminhar mais para esse desejo real, então? Eu acho que descobrir é uma palavra forte. Não acho que a gente consiga de maneira verdadeira ali, pé no chão, falar assim, olha, agora eu descobri. Não, a gente muda, a vida passa, as coisas se alteram. Mas eu acho que um grande link de que talvez você esteja tateando mais próximo do desejo é você olhar para o que você sente que te move, entende? Que de alguma maneira te toca. Já é meio caminho andado, puta, aquilo me movimenta. Faz. Mas e se acontecer comigo como aconteceu com o Bruno? Eu fui lá, achei que era aquilo, aí quando eu fiz não era, beleza, não era, mas provavelmente, muito provavelmente aquilo era caminho para alguma coisa que é. Entende? Vai indo, vai se questionando o que você quer e vai pelo menos fazendo algo dentro do que você acredita que quer. Mas executando, né? Vai executando dentro do que você acredita que quer. Se acredita e não é mesmo, não importa, mas é o que hoje você acredita, então faça alguma coisa com isso. Mas tenha clareza, faça alguma coisa. Se você nada fizer, você pode estar sentado em cima do teu desejo. Pode ter descoberto. Se você nada fizer, você não vai chegar lá. Lembra, em algum episódio que a gente fala isso, quando a gente descobriu o desejo, descobri, então beleza. Não, você tem que desejar o desejo. E desejar o desejo é ação. É ação. É fazer. Ninguém realiza desejo sentado na nuvem. Tá acabando o episódio. Não vai essa cara que eu nem vou xingar mais nada. Mas não sendo isso, é o que então, Wesley, pela sua cara feia? Não é cara feia, não. Como assim não é na nuvem?
Eu quero ficar aqui, ó. Eu acrescentaria só, isso faz e não enche o saco. Porque e isso é uma tônica que eu tento trazer pra Pra sua vida. Mas eu venho por outras vias. Por outras vias. Mas quando tem essa questão do desejo, você está desejando, você não está em tempo, mais uma vez, para ficar ali enchendo o saco. O seu saco e o saco dos outros. Então, só vai e faz, não enche o saco. Não reclama, não atrapalha, né? Reclama na tua cabeça, né? Não, ok, veja. Gente, como é você muito chato, a gente dá uma xingada. É muito gente, mas não é muito ficar chato, parado gente reclamando. que fica ali assim, ai, mas é que, não acredito, sério. Isso de novo. Mas nunca. Faz na sua cabeça. Eu xingo o dia inteiro. Veja, eu xingo o dia inteiro tudo, todo mundo, mas na minha cabeça eu xingo muito mais. Faz na sua cabeça, mas vai fazendo. Eu xingo, quem convive comigo sabe que eu sou uma pessoa que reclamo ali, xingo, mas eu tô sempre com a vassoura na mão, gente. Eu tô sempre cutucando uma coisa. Não dá pra você reclamar se você não tá fazendo nada. Tem que fazer alguma coisa. Mais alguma coisa? Você teve uma cara aí de grandes insights. Não, teve não. Você tem alguma coisa que você acha? Não, eu adorei. Eu acho que é uma boa. Executa e não reclama, eu gosto. Então temos, né? É isso aí. Muito bom. Obrigado, gente. Gostei que a gente começou na alegria e, como sempre, concluímos mais um episódio com autoestima lá em cima. Lá em cima, ó. Porque, ao contrário do nome do episódio, eu gosto de falar com vocês. Eu acho que dá só você. Dá sempre. De conversar com vocês. O nome do podcast não é eu gosto, não gosto de falar com vocês, é não dá. Então você pode gostar, mas não conseguir, né? Verdade. Vou pensar mais sobre isso. Bom, obrigado, gente. Legal estar com vocês. Muito bom estar com vocês que nos acompanharam também. E a gente se encontra, então, no próximo episódio. Obrigado, beijão. Tchau, tchau.